Boa noite, Guto. Matheus, página Orgulho Dourado. Guto, Cuiabá acumula aí 3 jogos, 3 derrotas, 6 gols sofridos e nenhum feito. Hoje o GE soltou uma nota que Eduardo Barros foi contratado para ser supervisor, auxiliar fixo do Cuiabá de agora em diante. Após esses resultados ruins e o futebol que o Cuiabá tem apresentado, você se sente ameaçado no cargo? Obrigado. Eu acho que essa pergunta não é para mim, né? O trabalho segue sendo feito. Eu fui contratado, estou fazendo o trabalho. A presença do Eduardo contou com a minha participação. E senão nós vamos confundir as coisas, vamos achar que o Eduardo veio para tirar o lugar do Guto. Nada a ver. Então a gente tem que ter discernimento das coisas. Gostaria que o senhor falasse, por favor, a respeito da confusão que teve no fim de segundo tempo, no primeiro tempo, que o juiz chegou a fazer o gesto antirracista. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Então, eles alegaram que um jogador nosso tinha proferido injúria racial, ou seja, xingado o outro de macaco, sei lá. Só que ninguém viu, só nenhum dos 3 do quarto árbitro, ninguém da arbitragem, também as câmeras também não pegaram. Então, eu acho que ficou por aí, até porque quando se coloca essa questão em jogo, né, tem que se provar. Senão daqui a pouco, para levar algum tipo de vantagem, as coisas também vai para o outro lado. Então não pode ser nem para um lado nem para o outro, né? Vamos manter o equilíbrio, né? Quando as coisas acontecerem, e se tivesse acontecido de forma real, de repente até aconteceu, mas eles não tiveram a certeza da situação, né? Então fica a palavra deles contra a palavra nossa. Quando eu digo nossa, do nosso jogador. Eles acreditam no jogador deles e eu acredito no nosso jogador. Aqui não adianta. Pergunte para o outro lado lá. Aqui morreu o assunto morreu lá, não tem o porquê seguir adiante. Se tivesse alguma coisa mais complexa, a situação tinha andado dentro de campo. Se não andou, é porque essa coisa não foi comprovada. Próximo. Guto, boa noite, Davi Navarro da Rádio Capital. Hoje você colocou o Max ali pela direita, quase como um ponta, numa função um pouco diferente do que ele costuma fazer. Eu queria entender qual era a sua intenção com esse posicionamento do Max e a sua avaliação do encaixe dele com o Mateuzinho pela direita. Nós fechamos um pouco mais o meio com o Caleb, que fez uma boa partida, né, enquanto esteve em campo. E a dobradinha do Max com o Matheus no primeiro tempo foi responsável pelas principais jogadas de ataque nossa. Nós chegamos bastante por ali, faltou a gente ter mais chegada dentro da área para concretizar as jogadas que foram criadas por ali, né? O objetivo era justamente isso. Essa situação pode trazer logo na sequência, à medida que ele vá se adaptando, situações que ele possa não só fazer a jogada associativa ali, mas trazer bolas para dentro, que ele chuta bem, né? Ele fica bem angulado para chutar, as situações dele levar, porque ele tem drible também, ele tem força, em situações que ele possa chegar na linha de fundo, ele tem cruzamento de pé direito, e inclusive executou, acho que em uma outra jogada do primeiro tempo, que foi ele quem foi ao fundo e foi situação próxima de finalização. A busca é essa, a busca é de soluções dentro do que você tem ali para tentar fortalecer o nosso ataque. Hoje nas arquibancadas o meio-campista Arthur Rezende estava acompanhando o jogo do Cuiabá hoje aqui. Queria saber se essa contratação nova do Cuiabá tem alguma indicação sua e se tem outros nomes ventilados pelo seu staff para compor o elenco na sequência da temporada, que apesar de estar na 14ª rodada, o campeonato é longo ainda, né? Eu só vou me manifestar quando houver alguma coisa oficial. Tá? Lucas, Rádio CBN Cuiabá. Ô Guto, quando você tem um jogador que treina bem, ele vai pro jogo. Quando no jogo ele não rende e a torcida acaba pegando no pé, vou citar o exemplo do Marcos,
que alguns jogos ele fez bem, só que nos últimos 3 jogos ele não está sendo tão proativo. A torcida, ela grita isso nas arquibancadas. Como que o Guto Ferreira percebe que o jogador não está indo tão bem dentro do campo e o que ele faz para mudar isso tudo? Fortalecendo ele mentalmente, passando confiança para ele, né? Isso é um processo. Ele luta contra ele e luta contra as críticas. E nós, por outro lado, temos que fortalecê-lo para que ele possa enxergar o talento que ele tem, o quanto ele pode fazer diferença, tanto é que já fez em alguns jogos, né? E isso possa trazer ganhos para o clube, para a equipe dentro de campo. Você insiste com ele? Porque dentro da estrutura ele tem qualidade para estar ali e pode fazer diferença, né? Então nós temos que continuar seguindo firme e forte com ele. Gabriel Henrique aqui do Hiper Notícias. Guto, a questão para mim é sobre a questão ofensiva do Cuiabá. O Cuiabá hoje basicamente jogou com 2 volantes, 2 centravantes. A gente tá tendo o Derek e o Derek com o Edu, o Derek com... Hoje a gente viu com o Safira. E mesmo assim o time tem uma baixa produção ofensiva. O Cuiabá, até hoje na Série B, são 14 jogos e não tem uma partida do Cuiabá que o time fez mais de 2 gols. Como trabalhar para melhorar isso? E Nós estamos trabalhando. Se você pegar o volume de ataque e finalizações, talvez esse tenha sido um dos jogos que nós mais finalizamos dentro de casa. O detalhe é a gente ser mais incisivo, né? A gente conseguir fazer gols. O nosso ataque, numa única partida, fez 2 gols. Sendo que os 2 gols foram de bola parada. Então nós temos que melhorar sim. Estamos trabalhando para isso. Guto, aqui, Caio Henrique do Olhar Esportivo. Pegando o gancho da pergunta em relação ao setor ofensivo, dos 15 gols marcados pelo Cuiabá na Série B, apenas 5 foram marcados por atacantes do Dourado. Você acredita que essa baixa produtividade ofensiva tem relação com a decisão no último terço do campo? Ou algum outro motivo? Que qualquer coisa que eu fale aqui não vai responder o que você gostaria de ouvir. Então, eu acho que a gente vem trabalhando e se a gente vinha conseguindo gols de alguma maneira, é porque o trabalho é árduo em cima para que a gente consiga. E, infelizmente, nos últimos 3 jogos nós não conseguimos. Até então a gente tinha feito gol em todas as partidas. E não é nem o fato de... Hoje nós tivemos oportunidade de fazer mais um, mas infelizmente não fomos felizes.